Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus por essa oportunidade. Estamos aqui de volta e eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus porque se vocês estão vendo esse vídeo, como sempre eu digo, Deus tem cuidado de vocês. Vocês têm recebido da parte do Senhor graça para estar vivos, para estarem vivos, assistindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, pela misericórdia de Deus. Por isso eu quero louvar ao Senhor, quero engrandecer ao Senhor pela sua vida. Vocês são sempre e muito bem-vindos aqui neste canal. Que Deus continue pela misericórdia dele, com a sua mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, nessa hora tão difícil, nessa hora onde muitos milhares de pessoas choram os seus mortos. Mas eu louvo a Deus porque Deus está vivo, Deus é o Todo-Poderoso, Deus tem tudo na palma das mãos, tudo está sob o seu controle, no controle do Senhor. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor tem tudo sob o seu controle. Deus criou todas as coisas, nada foge do controle de Deus. As coisas mais importantes que precisamos saber é que o domínio pertence ao Senhor. A coisa que nós precisamos nos firmar é que o Senhor é Senhor sobre tudo. Então, venhamos a cada dia crer no Senhor, mesmo que as coisas pareçam estar fora do controle. Nunca saíram do controle de Deus, porque Ele governa todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A Bíblia diz que o Senhor sabe o dia em que cada um irá partir dessa terra. Então, ouça a palavra do Senhor, aprenda e creia cada dia mais no Senhor. Existe um ditado que eu gosto, uma frase que é muito interessante: nas noites mais escuras nós podemos ver melhor as estrelas. Então, nas noites mais escuras a nossa fé acaba sendo aguçada de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa, não é? Mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Ageu. Eu estava desejoso de estar de volta gravando aqui algum vídeo, compartilhando a palavra do Senhor, porque eu sei da importância que tem a palavra do Senhor na vida do ser humano. Ela muda o ser humano, ela brilha na vida do ser humano e tira a escuridão que se chama falta de conhecimento de Deus. Por isso que Jesus Cristo chegou lá, em Naftali e Zebulon, aqueles dois povoados ou cidades, e a Bíblia diz que uma grande luz brilhou nas trevas, porque Jesus Cristo começou a falar do reino de Deus. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a falar das coisas de Deus, eu sei e tenho plena convicção de que há luz, porque a visão das pessoas o entendimento das pessoas são iluminados pelo poder do Evangelho. Então, vamos meditar na palavra do Senhor que está no livro de Ageu. Ageu, um profeta menor. Se você tiver com sua Bíblia na mão aí próximo, você pode abrir. Caso não tenha, como sempre eu digo, preste atenção e peça ao Senhor que venha falar com você, tá bom? Eu vou ler apenas o versículo 14 do capítulo 1 de Ageu, que diz assim: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Louvado seja Deus. Irmãos e amigos, o contexto aqui, o que estava acontecendo aqui nessa passagem no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 14, você pode ler ele completo, você vai entender melhor. É que o povo tinha deixado o cativeiro, o povo tinha sido liberto, parte do povo tinha sido liberto, e o povo voltou para a sua terra. Eles foram libertados por uma permissão de Deus e voltaram para suas terras. E aquele povo voltou, eu acredito que a princípio com um coração desejoso de reconstruir o templo do Senhor. Mas com o passar do tempo, eles começaram a viver a vida deles, o dia a dia deles, e começaram a esquecer do templo do Senhor, do Deus vivo, todo-poderoso. E agora Deus levanta um profeta chamado Ageu, e agora ele manda por esse profeta Ageu uma mensagem. E ele diz assim: olha,
Não é tempo do povo viver em suas casas bem arrumadas, bem adornadas, enquanto a minha casa fica deserta. Meus irmãos, olhemos, amigos, irmãos, olhemos para Deus, olhemos agora para o Senhor, o Criador do universo. Ele não é um ser limitado, ele não é um ser humano, ele é o Criador de todas as coisas. E ele criou o ser humano para a sua glória. E muitas vezes nós temos Deus como um Deus distante, como um Deus que a gente só clama na hora das necessidades, ou quando nós recebemos algumas coisas, nós nos alegramos em Deus e damos graças a Deus, e depois vamos viver a nossa vida por conta própria. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós entendamos que existe um Criador, um Salvador, existe alguém que cuida de nós, e esse alguém precisa ser reverenciado. Por esse alguém nós temos que ter um amor, nós temos que ter um desejo de tê-lo dentro de nós, nos mudando, nos moldando. Então esse povo esqueceu do Senhor. Esse povo esqueceu de construir o templo do Senhor, o templo ao Senhor, onde a adoração ia ser constante. Nessa mesma passagem tem um versículo muito conhecido que é a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu acredito que essa aqui esteja falando do homem, do ser humano, como o templo do Espírito, onde Deus habita pelo poder, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja habitar em você, fazer morada em você, e você e eu a cada dia devemos adornar essa casa, devemos nos santificar, devemos buscar a palavra do Senhor a cada dia para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, independente se você já fez um compromisso com Deus ou não. Se não fez, é hora de despertar para essa verdade. Você é templo do Espírito, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo do Espírito. Deus deseja habitar dentro de cada um de nós, e nós precisamos a cada dia nos deleitar, nos lançar nas Escrituras, entender que existe um Deus, que nós somos templo dele, que nós devemos não seguir as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. E aqui eu não falo de religião, eu falo de você e eu entendermos que existe um Deus e buscarmos nas Escrituras, e a Escritura irá revelar quem é Deus para você, e você também conversando com ele. Olha o momento que nós estamos passando hoje. Olha que momento difícil e trágico. Momento em que muitas pessoas estão morrendo. E eu fico pensando, meu Deus, nos ajude. Porque eu sei que cada uma delas tem uma alma. Eu sei que cada uma dessas existem apenas dois destinos, dois caminhos. E aqui eu não falo de religião. Eu falo de Cristo, que morreu para nos salvar. Eu falo de Cristo, que deseja que cada um tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Como? Orando, lendo a Bíblia, conhecendo o Senhor através da sua palavra, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor que ensine, que transforme, que mude aqueles que já servem ao Senhor, aqueles que estão dormindo. Eu louvo a Deus por essa passagem. A Bíblia diz que Deus levantou o espírito do povo, e nós devemos clamar. Você que não ora mais, você que está fraco em oração, você que está fraco na leitura da palavra, se alegre neste dia, nesta noite, nesta tarde, porque a palavra do Senhor diz que Deus levantou o espírito do povo. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Então Deus diz qual é a vontade dele, e agora nós entendemos, e muitas vezes nós não temos forças para orar, para buscar a Deus, para viver uma vida de santidade, mas se alegre no Senhor, apenas deseje ser diferente, deseje ser segundo a vontade daquele que criou todas as coisas. E Deus, ele vem, e Deus levanta o espírito. A Bíblia diz aqui, versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Eu analiso a minha vida, e às vezes a gente se sente tão fraco, e eu fico pensando, meu Deus, tão fraco, tão covarde, tão temeroso. Eu fico pensando, meu Deus, qual o mistério, como ser levantado? Para as pessoas que cultivam a autoestima, né? A autovalorização, elas dizem justamente o que? Não vá para cima, você é melhor, você consegue, né? Você é super. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Humildes de espírito. Isso quer dizer o quê?
nós somos inteiramente dependentes do Senhor. O melhor lugar para se estar, para se ser encorajado, para se sentir alegre, para se sentir revigorado, está simplesmente num lugar secreto onde você e eu e qualquer ser humano tem acesso. É a oração. Fale com Deus, clame a Ele, e você vai começar a ser levantado por Ele. Mostre a Ele, conte a Ele as suas fragilidades, os teus temores, o motivo que te abate hoje, e Ele vai revigorar as suas forças, assim como Ele fez no livro, nessa passagem descrita aqui no livro de Ageu. Que Deus abençoe você, sua família, né? Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor, né? E eu acredito que é de grande avalia, porque é a palavra do próprio Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, amém, e um abraço em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.